Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Estou eu aqui, Rony Urbani, com a nossa querida Su, em um programa imperdível. Eita. Falado há quanto tempo, estou na expectativa do Dr. Ricardo falar tudo sobre como foi o seu primeiro ano de residência, como que foi. A gente quer saber dos detalhes. É isso mesmo. Por favor. Nosso convidado hoje é mais do que especial. Quero que você fale isso. Comente um pouquinho. Quem está conosco hoje? O nosso grande querido Ricardo Tavares, professor Ricardo Tavares, uma grande referência pra gente no Brasil, no mundo, uma grande referência para mim. Eu sempre comento, né, que foi a primeira aula de cuidado paliativo, a primeira pessoa que falou sobre cuidado paliativo no Aquário. Lembro que tinha algumas aulas, né, que é uma lanchonete que a gente tem lá no IC. E aí eu lembro que eu vi assim, dia 8 de março, aula de cuidado paliativo, e eu tava... De 2012. De 2012. Eu sei a data. Olha isso, e eu tava no estágio... O primeiro ano foi 11. Foi o primeiro ano foi 11. Exatamente. Foi antes, eu tava no R1 de clínica médica, e eu tava na residência de... Na residência de clínica, no estágio no ICESP. E aí alguns colegas, né, comentavam assim, eu falava, eu adoro aqui, nossa, cuidar dos pacientes, só essa parte quando a gente senta pra falar de molécula, não, isso aí, eles não vão falar de cuidado paliativo? Eu, não, que isso, nunca ouvi falar, mas não quero cuidado paliativo, nunca nem ouvi falar, não tem nem residência. E aí eu lembro que eu voltando, assim, né, tem um corredor do ICESP pro IC, e aí tinha, aula com o Dr. Ricardo Tavares, de cuidado paliativo. Olha, eles comentaram disso, eu vou assistir. Nossa. Sincronicidades, isso. Foi, sincronicidade. Eu lembro que eu conversei sobre isso com o Saporetti. Ele falou, você já ouviu falar de sincronicidade? Foi ele que me falou essa primeira palavra dessa história que eu contei pra ele. Foi, olha, eu até arrepio. E aí, de repente, eu lembro que, né, foi o senhor falando, e a minha cabeça, assim, e eu lembro que eu só chorava, assim, de... É isso. Eu também, quando comecei a ouvir disso, também chorava, sempre. É mesmo? É. Eita. Porque eu também nasci nessa área, né? Aliás, eu estava super insatisfeito com a minha área de base, que é cardiologia e UTI, insatisfeito, não porque, puxa, errei. Eu fui convicto, trabalhei convicto, amei pelo tempo possível, até que a morte, enfim... Como é que é a questão? Até que a morte nos separe. Não é imposto que chama. É aquela coisa assim, enquanto dure, infinito enquanto dure. E chegou uma hora que a chama... E eu falei, e agora? E por que a chama me chamou? Porque eu comecei a enxergar que eu não era aquilo que eu achava que eu ia ser, que eu não ia resolver todos os problemas. E que, ao contrário disso, apesar de todo mundo estar ali, tentando, no melhor do conhecimento, estava todo mundo mal, a equipe estava mal, a gente estava mal-humorado, as famílias sempre em frangalho, eu estava dentro de uma UTI. Falei, gente, e não era isso que eu esperava. E agora, puxa, não, e fiquei mal mesmo, assim, eu sempre faço muita coisa ao mesmo tempo, do que... Foram 2 anos, um sabático e um domingático. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia estudar. Sabe? Falei, gente, então, não, isso tá errado. O que eu tenho que fazer? Bom, vamos ver. Nossa, isso aí. E um parênteses, a gente tá falando, né, do médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em cardiologia, pelo Instituto do Coração, em terapia intensiva, e aí... De repente, como se daquela forma parasse de fazer sentido para o senhor. Mas eu estou no ambiente HC, Faculdade de Medicina, há 40 anos. Eu me formei lá. Eu entrei em 84, faz 40 anos. E não saí mais. Filho da casa, convicto da casa, aquilo é uma maravilha. O INCOR é o máximo. E eu, na época que eu entrei... transplante, cardiomioplastia, tava bomba de suporte mecânico. Pô, aquilo foi um boom na década de 90. Falei, uau, tô no lugar certo. Catéter de Swan-Ganz, aquelas coisas que eu nem... Assim, então, assim, aprendi tudo, sabia muito mesmo. E ajudei muita gente, como continuam ajudando, mas esse outro lado começou a me pegar.
Licença, pergunta, foi de algo pessoal ou de algum caso, de algum paciente que tomou muito? Não. Era uma percepção que vinha se acumulando e de repente eu me peguei desmotivado, não me reconheci como aquele que eu sempre fui. Gosto de estudar, gosto de fuçar, ser crítico, ir atrás. Eu ficava vendo série da Sony e... Peraí, gente, isso tá errado. E aí você começa a olhar lá e você fala, não, é aqui. Isso aqui não tá bom. E aí comecei, fui para um monte de coisa diversa. E na bioética, acabei fazendo um curso de especialização de bioética, eu ouvi falar de cuidado paliativo num dia, porque se discutir do nascimento, gênero, aborto, enfim, sociedade e fim de vida. Claro que fim de vida era o tema que me era mais... E um dia nessa discussão, eu sou muito clínico, né? Então eu sempre, porque as pessoas ficam nas questões existenciais, falam, esse cara, ele tá assim, desse jeito. Como é que ele tem direito, não tem direito, mas você vai fazer o quê? O que você vai fazer? E aí, o cuidado paliativo, o quê? Eu já estava formado há 15 anos. Você pegou no R1 de clínica. Eu estava formado há 15 anos. O que é isto? E aí, aquela fala que, nem lembro o que falaram, mas alguma coisa, provavelmente, né? Fala com advogado, com jornalista, médico, enfermeiro, bioética. E eu fui atrás. Falei... Ainda me arrepio. Gente, parece... Isso tem a ver com aquilo que me... Né? Que me pega. E aí eu comecei a estudar. Como é isso aqui? Se ensina em algum lugar? Não. Isso tem alguém que faz isso? Vai na internet. Cuidado paliativo, Brasil, não sei o quê. Alguns nomes, pouquíssimos. Uma ou outra referência. E eu falei... Tem livro? Como é que é isso? Aí tem um tal de Oxford. Aí eu fui lá e... Um tal de Oxford. Aí eu comprei, né? Me surpreendi um pouco com o tamanho, porque falei, puxa, é um livro-texto mesmo, né? Então, livro-texto mesmo, já tem algo sistemático. Né? Que não era colocado... Não, nesse momento eu até sabia. Aí você ouve falar, aí você vai, né? A Siciliação, de 1967. Aí você vai se apropriar da história. Bom... E o que isso deu o quê? Faniquito. E aí acabou o curso. Quem era o tutor do meu curso? Ronaldo Ayer de Oliveira. Conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo naquela época, um bioeticista. Por coincidência era cirurgião cardíaco, que depois virou e foi... sabia que o Ronaldo era... Nossa, eu não sabia. E a gente se cruzou lá e aí, tchau, não sei o quê. O meu TCC, eu já mudei. Foi, naquela época, o meu TCC da bioética foi... perspectivas éticas e filosóficas relativas ao morrer no século XXI. Assim, eu peguei e fiz um baita apanhado amplo, né? E aí, claro, eu estava ávido, agora de novo para estudar isto. E acendeu a chama. Não, tinha sentido, né? Aí acabou... Tinha sentido. Aí o Reinaldo falou assim, você sabe de uma novidade? A gente vai começar a fazer um grupo de cuidado paliativo lá no CRM para escrever um livro, o primeiro livro brasileiro. Eu falei, não tem, porque eu já procurei. Não tem mesmo. Então, falei, Reinaldo, você sabe que eu estou interessado. Eu não sei nada. Mas assim, deixa eu ir para eu ficar num cantinho. Caraca. Quanta humildade. Humildade. Eu não sabia nada. Mas é muita humildade, né? De se colocar nesse lugar depois de um tempo, né? Já uma pessoa renomada. Eu já tinha um papel na cardiologia, eu já tinha, sabe? Eu já estava confortável, eu lidava com residente, eu já não punha a mão na massa diretamente, já não dava mais plantão noturno. Não estava no início da caminhada. Não era um recém-formado. Não. E aí eu fui, né? Toda quarta-feira, cada 15 dias, às 19 horas. Na sede ainda lá na Consolação. Lá embaixo. E cheguei na sala. Algumas pessoas, assim. Alguns poucos eu tinha tido algum contato, conhecia, bem poucos mesmo. E aí, oi, eu sou fulano. E assim,
eu acho que eu conhecia a Ana Cláudia, ou já tinha ouvido falar. Enfim, essa é a Ana Cláudia. Essa é Gorete. Essa é Dalva. Este é Cláudio Sakurada, indivíduo do Padre do HU, que também tinha um trabalho bacanésimo na época. Uma tal de Maria Júlia Kovacs. E aí, assim... bom, então vamos discutir o livro. Tá falando de que ano? 2006. Fevereiro de 2006. Se você gosta de data, vai ficar contente, porque eu sou bom. Fevereiro de 2006. Bom, e aí discute. Tinha que escrever um livro, cada um ficava com um capítulo. Eu? Vou escrever o quê? Mas eu tava ali no meu cantinho. E aí começa a dividir. E aí todo mundo pega tema clínico, todo mundo pega, né, o filé, digamos assim. E aí sobrou o quê? Ética e legislação. Eu lembro desse capítulo. E aí ninguém queria escrever isso. A ética eu já estava pela metade. A legislação nem era tão grande assim. Então, não era mesmo. Então, eu falei, tá bom. E aí, estudar, não sei o quê. E aí comecei a produzir o capítulo. O Reinaldo estava na bioética. Aí, no fim, o Reinaldo escreveu um capítulo com um olhar, eu escrevi um outro capítulo com um olhar. Esse livro é o livro do CRM de 2008. Tem 2 capítulos de bioética. E aí surgiu um belo dia uma discussão. Bom, falta mais algum tema, não sei o quê? Não, a gente não falou nada de UTI, né? Bom, aí a turma rachou em 2, assim. E principalmente os detratores. Isso é um absurdo. Como UTI? Não tem nada a ver falar de cuidado paliativo em UTI. É tudo que não é cuidado paliativo é UTI. Eu falei, olha, desculpa. Eu venho da UTI e se é um lugar onde se sofre por 1000 razões e onde se morre mal, aliás, é o que me moveu a estar aqui hoje. É esse lugar. E se decidiu que ia escrever o capítulo. Eu escrevi junto com a Ana Cláudia. Nesse livro. E aí eu escrevia e entregava, então sobrou umas outras coisas, enfim. Tem um capítulo de nutrição e hidratação no fim da vida imenso, que eu escrevi com uma doida de uma nutricionista, ou fono, já não lembro. Ficou imenso, ficou lindo na época, era o que, uau. Bom, nesse meio tempo, bom, e aí eu comecei a conhecer essa gente, papapá. Nesse mesmo... continuava no HC como cardiologista. Sim. Nesse ano, eu fui no 2º congresso da NCP em Curitiba e me associei à NCP, associação número 23. Associação número 23. Aí, e aquela coisa, um congresso pequenininho, acho que tinha umas 250 pessoas, 2 salas, com um negócio no meio, que você ouvia um pouco que estava na outra sala. Ok. E assim, assisti às aulas. Ai, mas que coisa, mas... né? E eu sou meio boca aberta, mas não parece, né? Mas assim, eu sou. Enfim, bom, ia ter eleição, né? Congresso, eleição, não sei o quê. E aí me associei, e aí comecei a me aproximar e tudo mais. Eram muito poucos, né? Naquela época. Eu estava naquela sala, eu conhecia as pessoas ali. E aí, nessa época, aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí, fizeram a Câmara Técnica do CFM de Cuidado Paliativo, Terminalidade da Vida. Apareceu o Premier. Dalva e Gorete tinham sido convidadas para fazer diretoria no Premier e vieram falar comigo. Depois eu soube por quê, né? Engraçado, eu falei assim, nós duas juntos, se não tiver um ponto de equilíbrio, alguém que segura a corda, nós vamos voar para a estratosfera e não vai virar nada. Eu acho que aquele cara pode fazer esse papel. De mediador. Entendi. De mediador não, de organizar, de organização. Sair, de aterrar. De aterrar. A Dalva me contou isso um dia. E aí começou. E a gente
um dia, tomando cerveja num bar, e, gente, a gente já estava no Premier, e, assim, zero de conhecimento. Bom, nessa época, eu já tinha ido dar plantão no IBCC de fim de semana, porque eu não tinha experiência nenhuma com oncológico. E eu falei assim, como que eu não tenho experiência com oncológico? Voltei a dar plantão. Porque, assim, eu precisava aprender, estudava, era um PS, que era basicamente de paliativo. Dor e não sei o que, e comecei a pegar uma mão, aí tinha umas oportunidades de ver os doentes no ambulatório, não sei o que, na época agora estava junto. Durou alguns meses isso, no fim a instituição não tinha a maturidade para entender isso, mas foi uma iniciativa bacana para a época, 2007. Olha. E aí em 2008 eu comecei a trabalhar no Premier com elas. E aí, não tinha gente, a gente precisava formar recurso, não sei o quê. Se a gente fizesse um curso, né? E aí rabiscamos num papel desses de mesa, primeiro módulo, segundo módulo, esse assunto é importante, esse assunto é importante. E aí, puxa, a ideia ficou boa, e rasga o papel, eu enfiei dentro de uma agenda e vamos fazer. Em 2009, a gente, dentro do Premier, tinha o primeiro curso de cuidado paliativo do Instituto Paliar, que era um aperfeiçoamento que acho que tinha 10 pessoas. 2009. Até aí não tinha nada de curso de formação no Brasil, não. Tinha na Argentina. Então, você é carudo, né? Você ia fazer aula de cuidado paliativo recém... Antes, em 2007, 2008, o palio veio para o Brasil, pela primeira vez. E eu fui fazer. O que aconteceu quando eu cheguei lá? Todo mundo do CRM estava lá fazendo o curso. Ninguém nunca tinha tido a oportunidade de ter uma capacitação formal. A gente tinha viajado, ficado fora, enfim. Mas uma capacitação formal nunca. Então, assim, aquele povo estava todo lá. E mais, tinha 75, 7 inscritos naquele curso. Todo mundo. Do palio. No palio. Quando veio. Né? Todo mundo daqui, não tinha argentino, quer dizer, do Brasil inteiro. Me lembro que gente que veio de Maceió, que veio do Piauí, todo mundo que começou a beber dessa água, o que a borboleta picou, né, como eu brinco, já veio, fez o curso tal. Então, assim, em 2009, Premier, os plantões, oncologia, estudando, eu falei, vamos, afinal... Eu tinha sido chamado para aterrar, ainda que eu não tivesse grande conhecimento, pelo menos eu tentava aterrar as coisas. E paralelo, junto a cardiologia seguia. A cardiologia seguia. Só que nesta época, e aí, né, a borboleta pica. Eu falei assim, eu não posso deixar de fazer isso aqui. E não corre. Não existe. Agora eu tô vendo aquela coisa da angústia. Agora eu sei o que fazer. Não tem como desver. Não tem como desver. Não tem como desver. Não tem como desver. E luta, e tenta. E aí, no chão de fábrica, é fácil, porque as pessoas enxergam a necessidade, especialmente a enfermagem, e me procuravam, assim, no corredor. Era uma coisa... E eu ia, ajudava, abordava, falava com o colega médico, que estava naquele né, pepino. É principalmente tomada de decisão e comunicação. E assim, para mim, eu agradeço muito. Passar na UTI, ter essa bagagem toda, me deu uma segurança clínica. Doente grave. Putz, não tinha nada. Doente grave, o que é doente grave? Então, assim, se tivesse um pepino clínico... Mas a gente estava falando de algo além disso. E eu também tinha uma clareza muito grande dos limites. Porque eu conhecia muito bem a técnica. O quanto que essa bagagem do senhor me ajudou demais. Fez diferença. Essa me parte ajudou do demais. Biológico da clínica. Que demais. A gente fala, né? Que o paliativista tem que ter esse olhar. Isso é algo que faz muita diferença. Demais. E aí eu fui a casa... E aí comecei. Eu preciso falar na diretoria. Eu preciso ir atrás disso. E aí eu falava, nossa, mas isso aí não é eutanásia? Não, veja, é muito diferente. Então, assim, fala com outro. Eu encontrava as pessoas e ia rodando. Diretor superintendente, diretor não sei o que, da cirurgia da pneumo. Uma desinformação, não uma resistência. Sim. Né? Desinformação, óbvia. Mas, assim, um medo de que aquilo era transgressor ou até ilegal. Como assim? A pessoa morre e você não fez tudo. Vamos entender o que é tudo.
É uma mudança de paradigma. O que é tudo... Exato. O que é coerente, o que é cabível. O que é tudo para aquele cenário. Para aquele cenário. Não estamos nem falando da pessoa, hein? Estamos falando de questão técnica. Biológico, né? Técnica, só biológico. Bom, tenta. Isso começou em 2005, 4 para 5. 2009 eu ainda estava lá. E aí eu comecei a ser o esquisito. Era o cara da UTI que estava interessado, não estava mais interessado na máquina de diálise, não sei o quê, mas interessado em outras coisas. E eu fui assim, bem hostilizado, assim, até. Coisas do tipo assim, será que você é míope? Que você nunca vai perceber que isso nunca vai dar em nada? Você tá enganado. Você tá enganado. É possível, claro que vai dar. E em 2009 eu consegui, depois de falar com 1.001 pessoas, eu tinha apresentação de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu encontrava no corredor, posso falar? Olha, eu só tenho 5 minutos, não tem problema. Eu tinha apresentação de 5 minutos. Conceitual, né? Aquela coisa, né? Beabá. Não, em 5 minutos, assim, ou é a flecha acerta no alvo, ou não tem outra flecha. Mas era muito uma vivência também, né? Não, e era uma convicção pessoal. Era uma coisa... Eu lembro que o meu choro foi de uma coisa muito de uma... De muito... Eu lembro, era uma aula carregada de questões técnicas, mas assim, de verdade. E até para situar a nossa audiência, né? Aqui a gente está falando da história do cuidado paliativo. O Dr. Ricardo, a gente convidou e a temática é essa ideia mesmo, de falar um pouco da história, de deixar um registro. Assim, aqui, inicialmente no INCOR, assim, na USP, como que foi a criação? O primeiro livro, como que o senhor trouxe? Olha isso! Sem uma instituição formal aqui, a gente tendo que formar bases da equipe do Palio na Argentina vindo para cá. Isso a gente tá falando do primórdio, sabe? Quem viu o episódio com o Dr. Samir entende um pouquinho do que a gente tá falando aqui. A gente tá falando... Ele tá trazendo os bastidores pra gente. Isso aqui é material de legado, muito importante. E eu vou falar uma coisa aqui porque justiça tem que ser feita. Não é que não existia nada, por exemplo, no Hospital das Clínicas e tal. Tem Toshio Shiba e Silvia Barbosa, que são contemporâneos meus, de uma turma antes, que a Silvia já desenvolvia um trabalho no ICR, e o Toshio, na geriatria, também já fazia isso, com todas as resistências e dificuldades e tudo. E o Luiz Saporetti também, na geriatria. Quando eu fui para o HC em 2010, onde eu fiquei ancorado? Na geriatria. Tá? E aí, e o que existia de paliativo na época? Eu era um indivíduo que ficou encarregado, que eu cheguei, ainda pedi assim, 1º de março de 2010. Que legal, onde é que eu vou ficar? Onde é que ele vai ficar? 40 horas contratado. Eu vindo em cor com 40 horas. Não, tá bom. Então, isso é uma coisa multiprofissional, é grande, é complexa. Eu queria uma enfermeira que pudesse me ajudar. Como assim, você tá chegando? Isso aqui é uma enfermeira? Não, é que é um trabalho multi, a gente precisa... Não, faz aí. Faz aí. Faz de qualquer jeito. Não, faz aí, seja lá o que for, que eu ainda não entendi direito, mas você falou tanto. E quem era o diretor clínico naquela época era o professor José Otávio Costa Auler, anestesista, que era o chefe da anestesia no INCOR. Então eu já conhecia ele era diretor clínico do HC. Nessa época, já um pouco antes, as coisas... Foi muito intensa essa época. Em 2006, quando o problema das UTIs lotadas, muito velhinho, não sei o quê, criou-se uma comissão de UTI para discutir deshospitalização. E aí, só as chefias foram chamadas. E aí, a minha chefe foi chamada. E eu falei, posso ir na reunião com você? Esse assunto me interessa tanto, posso ir na reunião com você? Vem, não sei o quê. No fim, ela não tinha nenhum interesse e acabei eu ficando representando a UTI. Bom, era o Toshio, o chefe da UTI, não sei o quê, para discutir essa história de cuidado paliativo. Como é que a gente faz? E aí aqueles grupos enormes de comissão,
cada um com a sua vida, Uhum. ninguém diretamente focado e ligado no tema. Para desenvolver um fluxograma, nós levamos 1 ano. Bom, Lembra qual foi o primeiro fluxograma? Foi de dor? Foi não, de indicação? era um fluxograma assim. O que a gente faz quando a gente acha que o doente é paliativos? Era assim, né? É paliativo. Como que é que, olha, assim, eu acho, o que eu faço? Então eu chamo não sei quem, aciono a comissão. Era isso, era um fluxo, era um processo. O embriãozaço de um processo de trabalho. Enfim, eu acho que eu ainda tenho esse negócio. Faz anos e anos que eu não vejo isso, mas eu sou um acumulador de material, assim... Ainda bem. Da história, que bom. Historiador. Essa história. Não, o pendrive que tá aqui no meu bolso, ele tem assim, trabalho 2007 a 2009, Trasmalho 2010, 11, 12, 13, 14, 15, até 25. Gente. Todas as pastas com todos os temas de No administração. pendrive? Não, já tá na nuvem. Ah, tá. É, Meu coração aqui doeu aqui. Então, foi isso. E aí, por conta desse movimento, a diretoria clínica, em 2008, criou a Comissão de Cuidado Paliativo do Hospital das Clínicas. E me indicaram como presidente. Que legal. Ok. E aí, o que é uma comissão? É um grupo formado por representantes de todos os institutos, não sei o quê. 20 pessoas numa mesa para discutir cuidado paliativo. Gente que não tinha nem noção do que era isso, e gente que, óbvio, o Luiz estava, acho que o Daniel Forte já estava, e, né, vamos fazer acontecer. Mas, de novo, aquela coisa meio descentralizada, não muita coisa saiu dali, mas existia uma instância oficial, existia um lugar, uma coisa, que era a diretoria clínica, que chamava Comissão de Cuidado Paliativo. Nunca tinha tido nada, mesmo com o trabalho da Silvia Toshio, porque não havia, é o que eu falo, as sementes estavam sendo jogadas, mas não tinha solo. Uhum. E com um local institucional, isso muda. Mas não tinha solo. E eu também não tive solo. Mas eu acho que eu tinha uma reserva de semente, porque assim, foi o que eu falava, e eu falava assim, eu me lembro da sensação, me lembro bem, assim, eu tô chutando bola pro gol, mas eu tô chutando todas, não entra uma. O que te fazia ficar? Convicção. Que é o que continua me fazendo ficar até hoje. A mesma convicção. A compreensão, por algum motivo, de que é isso, eu tenho que fazer. Eu estou num lugar, numa circunstância, tempo e espaço, que eu tenho um papel. E olha que eu tenho muitos motivos para fazer outra coisa, porque não é fácil. Mas, enfim, eu estou e continuo e estou convicto. Bom, e aí da comissão, e aí eu fui contratado em 2010. Nesse meio tempo já tinha rolado resolução 1805, aquela resolução confusa. Já tinha acabado de rolar o Código de Ética Médica, o primeiro que colocou o nome cuidado paliativo no princípio fundamental, como artigo. Então, assim, já existia uma coisa que estava movimentando, que a gente chama de a regulação da prática. Nessa época, eu acabei, meio laçado, meio por vontade, fazendo parte da diretoria da NCP. E aí, né, essa função de aterrar e tal, me cabia bem, então eu peguei a pior parte, que ninguém quer ser secretário, faz ata, faz não sei o que lá, mas tá bom. Tá bom, e assim foi. E a gente fez o primeiro congresso, que foi aqui no Sírio, em 2010. O segundo tinha sido em Curitiba. O terceiro foi em Brasília, que olha só que coisa mais... Era um projeto que falava, a temática era política pública. Em 2008. Também super pouca gente, e tem uma situação... Hoje a gente acha hilária, né? Mas na época, eu viro e mexo contra essa história, que a senhora já sabe. Assim... lá assistindo uma aula, então um advogado vai falar sobre legislação, enfim, a coisa do cuidado paliativo, do fim da vida. O cara falou assim, vocês são tudo louco, vocês vão ser presos, vocês têm que mudar de vida. Olha de novo, ele tá lá. Então assim,
Assim, um mal-estar, uma coisa assim horrível. Sabe, assim, sensação de que a polícia vai entrar pela porta. Real, 2008. Então, na diretoria, depois de 2010, foi aqui no Sírio, em São Paulo. O congresso Educar para Paliar. Porque a gente entendia que uma vez regulada a prática, e com tantas... Assim, as pessoas precisam tomar conhecimento formal do que era isso. Veja, a gente tinha conseguido a capacitação pelo Palion em 2007 e 2008. No Congresso de Brasília, ela ainda estava rolando. Então, assim que teve o próximo congresso, o tema foi educação. Legal. E foi um congresso bem bacana, já com um número maior de gente. Aí, já estava nas vésperas do cuidado paliativo virar área de atuação. Já existia um movimento na MB, na Comissão Nacional de Residência Médica, no CFM... CFM, Comissão Nacional de Residência Médica, MB. E de 10 para 11 foi anunciado isto. E a gente, em 2011, decidiu-se que ia ser uma área de atuação do médico. E isso exigia providências assim. Tá bom, e daí? Como é que funciona isso? Então eu estava falando disso ontem, eu estava numa tese de doutorado de uma aluna minha que é sobre, nós chamamos uma matriz de competência para residência. Legal. Com Delphi, ficou bacana. Sim, precisava, então era uma coisa assim, tem que passar num leito, tem que passar na emergência, tem que passar no ambulatório, né? E se tem que passar, se era de atuação, tem que ter residência. 2011. Né? Como assim? 2012, a primeira residência do Brasil, que foi acho que na Federal de Santa Catarina, que era uma coisa ligada a um ano adicional de UTI, era alguma coisa assim que eu não me lembro direito o que era, tanto que não estava muito na regra, mas em 2013 começaram, e em 2013, em paralelo, enquanto isso, né, no HC... eu já estava lá, e aí começaram a bater na minha porta. É aqui que fica o Dr. Ricardo. Eu brinco sempre essa história. Eu ficava atrás de uma coluna de concreto no meu computador e na minha mesinha. Então eu ouvia a voz. É aqui que fica o Dr. Ricardo? Aí eu falava assim, oi. E aí, olha, eu sou do fulano, eu sou do não sei aonde, eu sei que o senhor tem passado pelo hospital, tem discutido. Eu posso ficar? Pode. Legal. O primeiro cara que entrou na porta, não sei se você conheceu, lembra dele, o Mário Hugo Fachardo, que é médico de família, que é lá do Pará. Trabalhou na Preventium Senior, não sei se ele ainda está por aqui. Se você estiver vendo, Mário, saudade de você. Ele é gêmeo de aniversário, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Que legal. E enfim, começamos a andar junto pelo hospital. 11... e aí, em 11 mesmo, eu estava na geriatria e falei, será que a gente não pode fazer uma coisa ligada, uma complementação especializada, que era o nome que se dava pela Comissão de Cultura e Extensão? Hoje é um fellow, mas assim, complementação especializada. Será que a gente não pode, não sei o quê, pela geriatria? Não, pode, né? E aí foi. E aí teve uma pessoa que veio fazer. Aliás, 2 pessoas que vieram fazer. Simone Henriques, Gustavo Cacefo. Olha só. E aí, ficou um ano, imagina, gente, embrião do embrião da história. Era um grupo, um bando, uma gangue que andava pelos... Fora da lei. Que andava pelos corredores de hospital. E assim, não, a gente brincava. E daí já tinha um povo que estava por perto. A Letícia começou, que é uma assistente social, uma pessoa, adoro ela, mas ela é uma pessoa, assim, que ela é muito pessoal, digamos assim. Ela é muito particular. Beijo, Letícia. Beijo. Eu falei com ela hoje por mensagem. Beijo. E aí, a gente já brigou, a gente já amigou, já ficou tudo... É o que eu falo assim, a nossa pessoa física combina muito bem, mas a nossa pessoa jurídica não dá para conversar. Então, assim, bom, enfim. E aí, em 2013, foi a Melina, que é uma outra moça que eu acho que é do Pará também.
E aí, com isso, o Mário ajudou muito, nós fizemos um levantamento para tentar, eu já tinha feito estudo retrospectivo de UTI, para mostrar, porque eles assim, você tá aqui, mas assim, nós não precisamos de você. Esse é um hospital de cura, esse é um hospital de, enfim, tecnologia, um hospital onde né? A cultura do nosso hospital não cabe, né? A abordagem de eu falei, não, vocês precisam. Tá, mas como é que você sabe? E aí, como que eu sei? Vamos levantar os dados. Vamos levantar os dados. E aí, vamos levantar os dados, e aí eu levantei algumas coisas, e eu me lembro que eu falei que eu peguei o último dia de morte numa determinada UTI, segui por 3 meses os pacientes, quem tinha critério de doença terminal, e uma das coisas que eu fiz foi pegar a prescrição no dia da morte. E, assim, quantos colheram exame de sangue, quantos fizeram ultrassom, tomografia, no dia da morte? E os resultados? 90% colheu toda a bateria, incluindo gaso, tudo. 75% fez raio-x de tórax no dia da morte. 15% fez ultrassom e tomografia no dia da morte. Essas coisas ninguém deve ter visto o laudo, né? 70%, 75%, nutrição integral, droga vasoativa, vasopressor e, pasmem, é história mesmo, como vocês estão falando. 70% tinha estatina, AS ou hormônio tiroidiano. No dia da morte. Não sei nem se tinha via oral, né? Porque se tinha sonda, quer dizer, não sei. Mas era esse tipo de coisa. E um dia eu fiz o gráfico e eu mostrei numa aula, num evento para a diretoria. Eu acho que foi num CIAD. Eu me lembro, o diretor executivo deu um pulo da cadeira. Falei assim, esta é a necessidade dessa instituição. Esses doentes existem, eles estão morrendo assim, e nós estamos fazendo isso no dia da morte. Isso significa dinheiro na lata do lixo. E má prática médica. Na época ainda não, porque o Código de Ética Médica não existia e estava na época sombria da 1805, que o Ministério Público tinha cassado. Então não era bom falar isso. Então... Mas houve essa questão, quando o senhor nomeou assim, que isso havia um problema financeiro. O senhor acha que quando colocou isso em pauta aí, houve abertura? Não há dúvida nenhuma. E não foi isso. Isso foi o cara pular da cadeira e eles começaram a me ouvir, porque foi ainda antes de eu chegar no HC. Então, isso contribuiu para que eu conseguisse chegar. E aí eu tinha que mostrar, não sei o que, quando eu mostrar os primeiros dados, os caras falaram assim, mas você tá falando que tem muita gente, você quer reserva de mercado? Você tá sozinho e tá querendo fazer reserva de mercado aqui dentro? Não. Isso tem parâmetro, olha, isso preenche o critério. Bom, e aí, voltando, o Mariugo me ajudou a fazer um levantamento prospectivo. Na verdade, nós fizemos um cross-section. A gente pegou um dia, varreu o hospital, eu e os bandos da geriatria, varremos o hospital para aplicar uma ferramenta. Que ferramenta? Eu peguei o que tinha na literatura e não tem um questionário, tinha que ser simples, aquelas coisas. Sim ou não, bom, traçamos o perfil. O perfil significava localizar o paciente na curva de evolução. Ou ele tinha uma doença em evolução, ou ele tinha doença avançada, ou ele tinha uma doença terminal, ou ele estava morrendo agora. Ponto. Era isso. Quem tinha uma doença terminal e estava morrendo agora, era aqueles que precisavam da gente. Chegamos à conclusão que isso era 27% das pessoas que estavam internadas no Instituto Central. E aí, eu fui fazer uma análise retrospectiva e um levantamento de quanto isso custava para o hospital. E aí eu calculei a economia estimada por ano por instituto. Olha. Principalmente o INCOR e o ICHC, que é onde a demanda era maior. A conta deu 20 milhões de reais por ano. Aí sim. Você teve que falar no que toca. E aí eu fui, em outubro de 2011, a apresentar esses dados na reunião do Conselho Diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas. E aí se decidiu, nessa reunião, teremos um atendimento organizado e estruturado em cuidado paliativo. Fim de 2011. Em 2012, a gente ganhou, abriu concurso, médico, psicólogo, não sei o quê,
fomos ver onde tinha talento, encontramos... Agora sim, você pode ter equipe. Encontrando a tal de Edinalda, querida, minha enfermeira, na geriatria, uma pessoa assim. E aí, assim, ganhamos leito, o ICESP estava começando, e tinha um projeto hospice que funcionava lá na Granja Viana. E a diretoria achou por bem que a gente podia ser um adendo desse projeto, só que em outro lugar. E aí, a gente tinha um lugar na Zona Norte, no bairro do Jaçanã. E que era o nosso hospice, era uma unidade de fim de vida. E a gente tinha, em seguida, teve uma questão também, sincronicidades, em fevereiro, isso foi em dezembro. O hospice começou dia 7 ou 11 de dezembro de 2011. E tem uma coisa assim, ninguém queria trabalhar lá. Ninguém queria trabalhar lá. Eu me lembro, era um domingo à noite, e eu não tinha gente para trabalhar na segunda. Eu falei, eu vou ter que ir. Eu vou. E aí liga. Eu me lembro, eu tava saindo do supermercado, domingo à noite. Eu falei, a Ana não me respondeu. Deixa eu tentar de novo. A Ana é a Ana Cláudia Arantes. Ana, eu vou. E foi. A Ana ficou com a gente até 2015, talvez, não me lembro. E é uma coisa que eu tava contando pra Suelen, quer dizer assim, isso foi 2011, mas a gente tava com alguns alunos, não sei o quê. E aí, em 2014, a gente falou, vamos fazer uma residência. Já tinha um monte de gente que vinha atrás da gente. Que a gente precisava ensinar, as pessoas estavam interessadas. Vamos fazer. E aí saiu um edital do Ministério estimulando as residências multi. Será? Acho que na pior das hipóteses, eles aprovam os dois, depois a gente vê o que faz. E eu sou muito assim. Eu primeiro aperto o sapato para estourar, depois eu vou ver se dá para comprar outro sapato. E rolou. As duas. Eu lembro, nossa, demais. Como foi subversivo, eram as residências juntas. E assim, em 2013, a tal complementação já não era mais da geriatria, era do cuidado paliativo. E nós tivemos 5 alunos. Nós tivemos o André, que é genro do Samir, nós tivemos a Laura Neuro, que está em Botucatu, nós tivemos a Mariana, geriatra, que está agora em São José dos Campos. A gente teve a Luana, que, puxa vida, ela foi para a Austrália, agora já não sei mais da Luana. Mais uma pessoa que eu não estou lembrando aqui. Bom, E aí, em 2014, pumba, residência. E aí foram quantos residentes? A gente tinha 6 vagas. Aí a gente conseguiu preencher 5 no primeiro ano, se eu não estou enganado. Já começou com uma das maiores, porque as residências eram poucas, tinha 1 vaga, 2 vagas. Só que aí a gente já tinha interconsulta com volume crescente. E a gente já não era parecerista, a gente acompanhava. Então, duas unidades de internação. Uma para fim de vida e o Cotoxó, o antigo Cotoxó, que hoje é o Instituto Perdizes, que era uma unidade de agudos, que a gente chamava. E aí, eu vou para lá e trazem as enfermeiras da cardiologia, fazer um remanejamento. Aí, Josinete, Lívia, Luciene, assim, gente que tá comigo até hoje. Legal. E que, assim... E assim, com que formação? Nenhuma. Mas com uma sensibilidade, uma boa vontade, impressionante. Nessa época, o Luiz Staporetti sai da geriatria e vai me ajudar na enfermaria. O Luiz era coordenador da enfermaria, lá no Cotoxó. E os residentes, começaram a rodar, você deve ter passado com o Luiz na época. Enfim, com a Ana. Então, assim, olha de quem que nós estamos, como que a gente começou. E residência multi tinha 12 vagas. Era assim, um estouro. Tinha enfermeiro, psicólogo, assistente social. Acho que era essa, não era tudo isso, eram umas 9. Depois veio fisioterapia, que acabou não se segurando. O serviço social também saiu. Saiu por quê? Porque não tinha gente.
Tinha gente para dar conta de uma residência. E o Instituto Paliar nasceu também nesse... Na mesma época. Que legal. Na mesma época. Em 2009, quer dizer, um pouquinho mais para trás. Dentro disso lá do Premiere, né? Que você comentou. Desse E aí formato. depois, o segundo ano estourou, a gente teve que sair do Premiere porque não cabia, e o terceiro ano estourou mais ainda. Uma demanda reprimida. Enorme. E aí, com essa história da área de atuação, se regularizou os cursos de especialização, porque só tinha aperfeiçoamento, que é 180 horas. Uhum. E aí, com essa virada, a gente instituiu a especialização. A gente estava ligado ao São Camilo, na época, a Faculdade de São Camilo, porque para ter especialização você precisa ter uma instituição de ensino superior que te credencia no MEC. Então a gente estava ligado com eles e explodiu. 2014, se não estou enganado, e explodiu. E aí começou a ter interesse, assim, a gente tinha 2 turmas em São Paulo grandes, médico, multi, e aí oportunidade de fazer em Salvador, oportunidade de fazer em Recife, oportunidade de fazer em Porto Alegre, oportunidade de fazer em Brasília. A gente teve que aumentar a equipe e era um fim de semana em cada lugar. E a gente tocou turmas de aperfeiçoamento em geral, mas depois de especialização, tanto em Porto Alegre quanto em Salvador e em São Paulo. E isso foi até 2019. A gente até pensou em se tornar uma instituição de ensino superior para facilitar lá, mas esse negócio é tão punk de... Não, falei, não é isso que eu quero da vida. E a gente continuou afiliado a outra escola e tal. E aí, com 1000 planos, a gente ficou num espaço enorme, a gente queria ser uma coisa muito maior. E aí, fizemos uma baita reforma, não sei o que, inauguramos o espaço em fevereiro de 2020, 17 de março, a gente fechou tudo. Temos pandemia. E aí a gente manteve os cursos, as pessoas não perderam uma aula, essa história de online, o que é Zoom, mas tem um tal de Zoom. E assim foi. E aí a gente conseguiu vencer isso. A gente até mudou de sede agora, porque a gente queria uma coisa maior, não tem mais sentido, quer dizer, e também porque a coisa online está chegando muito forte. Sim. Então a gente está aqui pertinho, inclusive na Bela Sintra, aqui desse lado mesmo, lado Bela Vista. E estamos começando os cursos agora, a 12ª ou 13ª turma. Mas assim, andando para frente, quer dizer, dessa história, então a gente ampliou de uma hora para outra. Começamos a tentar mudar a cultura, mudamos a cultura, e aí o que você estava lembrando agora há pouco. Como é que a gente começa, como é que a gente faz um negócio num lugar onde ninguém sabe nada? E aí falou assim, eu preciso ensinar aberto, venha quem vier. E aí a gente começou a colocar cartaz em todo lugar. Eu acho que foi em fevereiro de 2011 que a gente começou as aulas, o programa de educação continuada em cuidado paliativo. Era a aula toda quinta-feira, na hora do almoço, no mesmo teatro, no Teatro Pereira Langela no HC, e 1 hora de aula, desde o conceito até o luto. Legal. Em 1 ano. E foi aí que você viu o cartaz, porque a gente também lançou uma moda, fazer aqueles banners. Aquele banner que tem pezinho. E aí, assim, a gente colocava na porta da HC, colocava nos lugares estratégicos. De repente, talvez você lembre, tinha um banner atrapalhando o outro, porque todo mundo gostou da ideia e todo mundo fez a mesma coisa. E a gente começou assim. E eu tenho uma foto da primeira aula. E eu dando aula, e tinha uma galera sentada. Essa galera. Daniel, acho que Solange Brico, lá que trabalhava com o perfil, com o Toshio. A Elisa Aires. Então, assim, foi uma assim, gente, vamos falar. E você tropeçou num banner desses e acabou vindo ver do que se tratava. Como é Rio de Clínica, agora que você me contou. Interessante. E aí, começou. E aí, com a residência, começa a crescer. E aí, fechou o Cotoxó, diminuiu subitamente os leitos, teve que mudar a cara da estrutura. Esperado, né? Várias mudanças, ciclos, né? Muita mudança.
E aí adquiri um novo formato, as residências foram crescendo, e aí a gente começou a entender e ter estímulo para ir além na educação. A gente começou a ciscar na graduação médica, em 2018, lá na faculdade. Com uma disciplina que chama DIC, Discussão Integrada de Casos Clínicos. A gente entrava meio no eixo das humanidades. Era uma coisa meio de humanização. E a gente era o cenário onde se praticava a humanização. Então eles tinham as aulas e eles iam fazer vivência com a gente, conversar com o doente, ver angústia de família. Era isso. Isso veio evoluindo. Saíram as diretrizes curriculares de 2022 dizendo que tinha que ter. Nesse mesmo ano, em 2022 para 2023, eu fui atrás na Faculdade de Medicina, conversando com o povo da clínica médica, e deu certo uma reunião com o professor Milton Arruda Martins. Os alunos estavam pedindo, porque eu já tinha conseguido uma entrada nos ciclos da vida pela geriatria, que é uma unidade curricular, e os alunos estavam pedindo. Então já tinha que ser pela diretriz curricular, os alunos estavam pedindo, e a gente entrou na clínica médica como uma disciplina, como um pedaço da disciplina de clínica médica no internato. E já com uma carga horária, que se assim for ler pelo mundo, expressiva. Sim. E a gente ensina, roda em estágio no internato. Depois disso veio disciplinas optativas, 2. E a comissão de graduação quer que isso expanda. Eu não tenho perna, mas eu já tenho sinal verde. E aí veio a minha docência, e aí eu já estava ligado nos programas de pós-graduação, e aí eu começo a fazer orientação estrito sensu. Uma educação é uma das minhas linhas. Sim. Assim, eu tenho 3 alunos, a última que defendeu ontem. Estudamos as pós-graduações lato sensu, curso de aperfeiçoamento e especialização no Brasil, caracterização, não sei o que, foi um mestrado. Um raio-x nos currículos das faculdades de medicina do Brasil a partir de uma ferramenta validada para entender como se ensina, onde ensina, faculdades públicas versus privada, por estado, por IDH, por enfim. Uma fotografia que não surpreende, mas ruim de ver. E ontem uma construção de matriz pelo método Delphi, porque quando a residência virou 2 anos em 2023, teve que se fazer uma matriz de residência de competência propriamente dita. Porque o que sobrava era aquela coisa de 2011. Tem que passar no PS, tem que passar no ambulatório. Então se construiu, mas não foi. A gente, na verdade, não tem registro de como foi feito isso. Provavelmente reunião de alguns especialistas e que, enfim, criaram um documento. Então, a gente enxergou, porque isso é um método padrão, as residências todas no mundo, etc. Essa metodologia a gente fez. E agora a gente está esperando publicação, já submetemos. E a ideia é que a gente possa servir como referência para que as pessoas possam... Já é, Já né? é, total. Cara, é impressionante, né? Essa história, gente. E, professor, eu queria retomar, né, assim, nessa história que você contou desde lá de trás. O que o senhor vivencia hoje, com toda essa construção, com todos os desafios, com toda a evolução que se teve. É o que o senhor imaginava quando o senhor se sentou naquela reunião lá no CFM, lá no CRM, lá na Consolação? Não. Ou... Porque quando a gente é criança, a gente acha que o mundo é a nossa chupeta, né? E o nosso umbigo, a nossa mãozinha. E aí, à medida que você vai vendo, acontecendo, aprendendo, entrando, o que eu enxerguei é um cuidado paliativo que acaba servindo como uma espécie de desculpa para um sistema de saúde despreparado para dar conta das demandas de uma população envelhecida, multimórbida, vivendo muito mais doente. Uma coisa que eu falo, os livros de medicina vão ter que ser reescritos. Ou você acha que dá para estudar ICC hoje lendo um capítulo de CC? E o DPOC que está junto, e o hipotireoidismo que está junto, e o câncer de não sei de onde que está junto. Uma doença influencia na outra. Sim. Então, a gente vê que existe uma necessidade de uma
existe uma tendência, um caminho, uma tendência forte, uma realidade de uma rigidez nas questões de administração e saúde que são muito importantes, porque se existe uma crise econômica mundial, e aqui não é diferente, é responsabilidade nossa zelar, principalmente pelo dinheiro público do contribuinte. Não há dúvida nisso. Mas isso tem que ter um equilíbrio, porque isso não pode impactar na atenção à saúde, em qualquer área, não estou falando do cuidado paliativo. Sim. E o que a gente enxerga é um espremimento de RH, uma coisa de contenção, uma coisa muito fechada, rigorosa. E eu entendo, porque não está sobrando dinheiro. Você entra pouco, uma demanda fixa, no caso, uma quantia fixa no caso do governo, de órgãos do governo, do SUS, e uma demanda grande e que precisa ser enxugada. E cada vez maior. Cada vez maior. Então, isso não é ilegítimo. Só que eu olho na ponta. Chão de fábrica. Se isto, de alguma forma, compromete a prática de quem está na ponta, para tudo. Pera um pouco, vamos repensar. Não dá pra gente seguir no automático, vamos repensar. Né? Eu não sou capaz de viver nesse automático. Que foi o que te mobilizou também lá atrás, né? Depois de vários anos. E é o que mobiliza ainda. Que dá essa inquietude. Eu entendo a importância dos números. Claro que eu entendo. E eu gosto muito deles. E eu só cheguei onde cheguei porque tudo que eu comecei a fazer, eu comecei a coletar e medir do jeito que eu podia. Sempre sem estrutura, não sei o quê. Então, não é isso. Mas eu trabalho pelos doentes. A gente não pode perder o nosso foco, me dá a condição de trabalhar por esses doentes que eu faço qualquer número que você quiser aparecer. Tranquilo, porque é legítimo, é bom, tem valor. Eu não tenho dúvida que é custo efetivo, que é tudo de bom, e inclusive vai usar os números que tem que ser dado. Agora, eu preciso de gente. Como é que você faz cuidado paliativo sem gente? Ou sem gente capacitada? A realidade é extremamente diferente hoje, mas capacitação ainda é um problema. Gente, sensacional. Olha esse episódio, a riqueza desse episódio. É sobre a história do cuidado paliativo. É sobre isso. A gente vai precisar de um segundo momento para a gente poder, infelizmente, né? A gente começou a gravar esse vídeo, a gente, depois da gente ter conversado tantas coisas hoje, né? A gente vai ter que marcar um outro momento. Sem dúvida. Então eu quero deixar só uma peninha para um segundo momento, se ele for acontecer. Vai. Vai, com certeza. Já fica o convite. A coisa toda chegou num ponto que nós temos uma política pública em 2024 que precisa ser aplicada, que tem um monte de dificuldades políticas para isso, e eu estou na Secretaria da Saúde, eles me pediram uma ajuda para ajudar a tentar organizar isso. Estou vendo isso de perto. E porque eu aprovei 2 projetos enormes da FAPESP em cuidado paliativo junto com a Secretaria. E que são projetos inovadores, que envolvem um monte de coisa, inclusive transformação digital, tecnologia. Que legal! Pelo cuidado paliativo. Então, se eu tiver a oportunidade, eu queria contar depois essa história. Com certeza. Porque nós estamos entrando num novo capítulo. Certeza. Nós estamos entrando no capítulo da pesquisa bancada por instituição de fomento, reconhecida por 2 projetos, não foi isso. O financiamento montante é de 10 milhões de reais. Nossa. Que legal. Cuidado paliativo. Então é outro momento. Nós temos um monte de dificuldades, mas isso está andando para frente. E eu acho que isso a gente precisa divulgar. Sem dúvida. Nossa, sensacional. E, professor, a gente sempre pede uma indicação de livro ou de um filme que marca a sua história, a sua relação com o cuidado paliativo. E aí, você falando da história, né? Tem o primeiro livro que o senhor participou realmente assim, mas um livro que marca para o senhor, tem algum? Livro? Alguma indicação de livro, filme? Livro que me marcou, eu tô falando da minha história, é o The Platform Ticket, que teve a tradução para o Brasil, bilhete de plataforma. Né? Assim, e o Doyle conta de uma maneira assim, meio divertida, assim, eu li o original. É uma coisa meio assim, putz, né? Tô no avião, o cara me pergunta o que eu faço, falo ou não falo? Né? Uma coisa meio assim, depois vou ter que explicar um monte de coisa. E
E o filme, aliás, esse filme foi assim, um raio na minha cabeça, foi naquele momento bem de divisão de não sei o que lá, 2004, mar adentro. Olha. Sim. Traz discussão de pontos muito sensíveis. E a gente sempre pergunta, eu faço questão de perguntar, uma prática de autocuidado que é importante para o senhor? Porque a gente reconhece, a gente conversa tanto com um profissional que lida com o sofrimento, e a gente reconhece quanto que valorizar o autocuidado de próprio é tão fundamental. Tem uma que é importante para o senhor? Tem. E eu tô nela há uns 7 anos, porque realmente a coisa começou a ficar muito pesada com essa história toda, responsabilidade, blá, blá, blá. Eu me dedico a práticas de espiritualidade, autoconhecimento, energia, mantras sagrados. Eu estou estudando isto, eu faço curso todo dia à noite, ontem eu travo, hoje eu também vou estar. Agora eu estou estudando, 2 ou 3 vezes por semana. Nossa. Agora eu estou estudando quinta dimensão, gestor do físico, mental e tarô. Olha aí. O meu marido é tarólogo. Pronto. Que legal. A gente descobre essas coisas assim. Eu vou nos lugares, às vezes me perguntam, eu falo isso, mas eu também sou tarólogo. Mas eu também. Ninguém conta, né? Sim. Só depois. Que legal. Olha Eu não só sou que tarólogo, legal. mas eu conheço, porque tem um Muito simbolismo e tem uma coisa que tem tudo a Faz ver. muito sentido. Nossa, que legal. Quanta sintonia. Quantas coisas, né, que nos encontram dentro do cuidado paliativo. Onde que a gente pode encontrar você nas redes sociais? Bom, eu tenho o meu LinkedIn, Ricardo Tavares de Carvalho, e o meu Instagram é doutor.ricardo.paliativo. Eu tenho me dedicado a isso com relativamente pouco tempo, porque eu acho que essa história, ou detalhes, ou aspectos desse monte de coisa que eu faço, assim, precisa ser divulgado. Porque tem coisa, tem novidade, incluindo essa coisa da pesquisa, enfim. Sensacional. E daí para nossa audiência, que esse podcast, né, assim, acho hoje impossível alguém não conhecê-lo, né, mas que as pessoas possam ter sempre acesso, né, às suas redes sociais, né, de saber que esses projetos seguem e seguem inclusive em outros formatos, né, nesse cenário agora das mídias, né, inovação, né, que pedem para que a gente também se renove. É um processo aberto, nós estamos chamando projetos. Muito Legal. bom. E nós estamos com grandes empresas de tecnologia para enfiar aprendizado por máquina, inteligência artificial, para estudar bancos de dados e poder fazer coisas preditivas para o cuidado paliativo. Sensacional. Sensacional. Professor, muito obrigado pelo compartilhamento, muito obrigado pela vivência disruptiva de lá atrás, no momento que já estava bem encaminhado dentro da cardiologia, pensar dentro do que era realmente valor para o senhor e vir construindo esse legado, né? Por meio tanto da residência, da complementação, do paliar, quanto que é referência e importância para a gente aqui no Brasil, para todo mundo que é paliativista. Então, um agradecimento aí em nome de todos os paliativistas, um reconhecimento. A Suelen falava tanto, comentava, eu falava, não, a gente precisa. A gente estava esperando essa oportunidade dessa nossa primeira temporada do VimoCast aqui em Sampa. E obrigado por estar conosco. Eu que agradeço demais por você que eu conheci agora, e eu poder contar. Ai, gratidão por esse momento, viu? Né? Obrigada. E a gente sempre agradece aos mestres que nos deram, né? Várias pessoas importantes. E aí eu tenho que te agradecer por nos dar a mas por que honra! tão importante pra gente, pra essa representatividade nossa, que é fruto, né? A gente falou muito que o Premier foi um berço. E aí, sem sombra de dúvidas, o senhor aí, um pai e um mestre aí. Essa coisa de legado, né? A gente vai ficando mais velho. Sabe, você vê as pessoas fazendo podcast, tendo serviço, abrindo serviço. Uau. Valeu a pena, tá valendo a pena, tem tudo a ver. Com certeza. É muito gratificante. Legal. Gente, tenho certeza que vocês aproveitaram muito e se aprofundaram um pouquinho mais na história do cuidado paliativo. A gente vai ter o episódio 2 em breve, aguardem. Mas já deixem o seu comentário pro Dr. Ricardo, tenho certeza que ele vai amar ler. Deixa a curtida nesse episódio, nos sigam nas redes sociais se vocês ainda não nos seguem, se inscrevam no nosso canal. Maravilhoso estar com o senhor aqui. Su, sempre uma honra estar ao seu lado. E é isso, até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Obrigada.